Em relação ao atomizador utilizado na espectroscopia de absorção atômica, nós vamos lembrar, a espectrometria, na verdade, de absorção atômica, que os principais atomizadores que existem é a atomização em chama e a atomização sem chama. No caso, as principais é o forno de grafite e a líquida e sólida, são as amostras utilizadas. Então vamos lá. A atomização em chama, basicamente, é utilizar uma chama, a qual, dependendo do tipo de combustível e comburente utilizado, tem uma variação de temperatura. E de acordo com a altura da chama é possível ter uma variação da composição da chama. No entanto, essa atomização ela requer que as amostras estejam na fase líquida ou gasosa. O que significa isso? É necessário fazer uma degradação completa da matriz antes de utilizar esse método. E na atomização sem chama, no caso forno de grafite ou algum chama de eletrotérmica, essa necessidade de degradação da matriz não é necessária, e muitas vezes durante o processo que a gente vai ver lá na frente, a gente vai compreender que é possível fazer o tratamento e a degradação da matriz no próprio forno de grafite, no próprio atomizador. Então o que acontece? Os principais tipos de atomização é a FAS, que é Flame Absorption Atomic Observation Spectrometry, que é a espectrometria de absorção atômica em chama. GFAS, que é Graphite Furnace Atomic Observation Spectrometry, muitas vezes chamada de ET, que é Electrothermal Absorption Atomic Observation Spectrometry, que são duas técnicas que hoje em dia são mais chamadas de eletrotérmico, né, em vez de forno de grafite, ETAS. WCAS, que é a espectroscopia de absorção atômica por filamento de tungstênio, que não é tão utilizada. A HGAS ou HGAAS, que é a geração de hidreto, ou Hydrate Generate Atomic Observation Spectrometry, que é basicamente utilizada para metais que formam hidretos voláteis. A gente vai ver depois, entre eles posso dizer que o estanho e o antimônio. E a CVAS, que é vapor frio, Cold Vapor Atomic Observation Spectrometry, que é basicamente utilizada para mercúrio, uma técnica de atomização utilizada especificamente para mercúrio. Quando eu falo de absorção atômica em chama, basicamente ela é composta por um cabeçote e um nebulizador. O que é o nebulizador? Nessa região do nebulizador existem fragmentadores que vão quebrar as partículas líquidas, transformando em partículas menores ou sprays. E o que acontece? Essa spray, ele vai para a chama vai evaporar o solvente e aí vai criar vai atomizar, no caso, o analito. Qual o problema? Quando eu estou analisando as amostras, eu devo levar em conta a matriz, a composição da matriz, o tipo de solvente que a matriz possui. Por exemplo, amostras líquidas, entre elas urina, entre outras, basicamente são constituídas por sólidos solubilizados na urina e água. Já uma matriz como uma cachaça, uma bebida alcoólica, além de existir a água, existe etanol e alguns outros componentes nessa matriz. E o etanol, ele é um combustível. Então o etanol, ao chegar na chama, ele vai alterar a temperatura da chama. E ao mesmo tempo, durante o processo de nebulização, o álcool, no caso o etanol, ele é muito mais suscetível à fragmentação, a formar partículas mais menores. E o que acontece então? Quando a amostra é sugada, durante o processo de nebulização, normalmente se perde uma quantidade entre 90% e 95% da amostra, que ela vai, aqui embaixo, ela vai ser jogada para o dreno. E apenas entre 5% e 10% da amostra chegam na chama. Se eu variar a composição da matriz, principalmente em relação à composição entre álcool, água e outras situações, vai ser possível que durante a nebulização uma quantidade maior de amostra chegue à chama. Então isso vai fazer com que eu não tenha uma reprodutibilidade da minha análise.
Então, muitas vezes, quando eu tenho essas situações, algumas técnicas de calibração e de curvas de calibrações são feitas de modo a minimizar esses efeitos. Então, algumas técnicas dessas são empregadas e eu vou passar os artigos para vocês. E a gente vai selecionar dois, três artigos para cada aluno, que ele possa discutir isso e apresentar o trabalho com base no que eu estou falando. Então, o efeito da matriz é importante também no processo de formação dos sprays. Então, aqui, o que acontece? A amostra entra, ela se mistura com o oxidante, o combustível. O oxidante normalmente é oxigênio ou óxido nitroso. O combustível acetileno, o mais comum. Ela passa por um local de nebulização e maioria das partículas grandes ela vai ser evacuada por um dreno e apenas entre 5 a 10% da amostra chega na chama. Por que isso? Porque se a amostra chegasse a uma grande quantidade de solvente, no caso água, na urina, entre outras matrizes orgânicas como rios, água de rios, etc., a chama iria diminuir a temperatura. No caso de bebidas alcoólicas, etc., o efeito poderia ser de aumentar a temperatura da chama, uma vez que esses compostos orgânicos, o etanol e outros solventes orgânicos, são combustíveis também. Então a nebulização é feita justamente para homogeneizar a amostra, e o efeito de matriz ele é importante em algumas análises, uma vez que a maioria das análises feitas com água, por exemplo, a curva de calibração é uma curva de calibração externa. E não, essa curva de calibração externa ela é uma curva de calibração que não leva em conta o efeito de matriz. E às vezes situações requerem que a gente faça um estudo prévio de análise básica. O que significa isso? Que a gente preveja como deve ser feita a degradação da matriz e como deve ser feita a curva analítica para que eu possa ter uma melhor resolução e uma melhor resposta em relação à exatidão do meu experimento. Então a maior preocupação muitas vezes não é somente eu analisar o espectrômetro de absorção atômica, mas sim eu me preocupar com o processo todo de preparo das amostras e as curvas de calibrações para que eu tenha uma melhor exatidão dos resultados. Então a solução ela é transformada em spray. Esse spray na chama ele é dessolvatado. Eu tenho um aerosol que somente os particulados sólidos. Esses particulados aerosóis, que são os compostos sólidos presentes na amostra inicial, são eliminados em grande parte a matriz, os átomos e os analitos a serem analisados são transformados então em átomos livres, são atomizados. Dependendo da temperatura da chama e o tipo de analito que eu vou analisar, eu posso ter uma formação de íons, que não é o ideal para absorção atômica, então tem que minimizar essa produção de íons. E também a questão da possibilidade de ter moléculas na matriz. Então essas moléculas a chama deve eliminar, ou um processo que eu faça de eliminação de efeitos devem levar em conta essas duas situações aqui. Então a chama ela tem a função no caso de atomizar. Eu tenho que minimizar a produção de íons livres, que isso diminui o meu número de analitos que não estão no estado fundamental, ou seja, vai diminuir a absorbância, e as moléculas que vão atrapalhar a análise. Então esses dois aqui eu tenho que corrigir de acordo com o processo de preparação das amostras ou mesmo via equipamentos em alguns casos. Então aqui está o cabeçote, onde a chama é produzida. E aqui a chama está em funcionamento. Aqui a chama está ligada. Essa chama avermelhada aqui já é um indicativo que eu estou utilizando como comburente o óxido nitroso e o acetileno. E a lâmpada ligada aqui mostrando que ela está passando numa altura mais ou menos ali de uns 5 centímetros, 6 centímetros do cabeçote. E aqui embaixo, então, a amostra sendo sugada, entra na chama e a leitura ela é feita de modo contínuo, tá? Contínuo. Enquanto tiver a amostra chegando na chama, vai ter leitura.
Quando eu não tenho mais amostra chegando na chama, eu vou ter a leitura apenas das absorbâncias dos componentes da chama. Então, mais uma vez, eu tenho aqui a lâmpada de cátodo oco, né, fonte de radiação, a radiação zero, que ela é alternada, passa pela chama de acordo com a altura da chama. Então a altura da chama influencia. Aqui embaixo você pode ver que é uma região onde eu tenho componentes não queimados ainda da matriz. Aqui em cima tem uma chama mais oxidante. Após passar, ele passa pela monocromagem. O monocromador ele vai selecionar um dos comprimentos de onda gerados pela lâmpada de cátodo oco, normalmente o primário, vai para o detector e é gerado então o sinal de absorbância, que ele é dado apenas um sinal de leitura contínuo.